Nós seguimos hoje na nossa série de exposições a respeito dos 12 apóstolos, e você que nos acompanha aí de casa, pode observar, pode assistir as outras pregações no YouTube, no nosso canal. Depois a gente vai colocar aqui no gravado, aqui nesse cantinho. A gente vai colocar também um card. É para lá? É para lá. Então aqui vai colocar também aqui um link onde você pode clicar e ter acesso às outras mensagens dessa série. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito do chamado de Filipe, com base no texto de João, do Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 a 46. Filipe é apresentado no Evangelho como um homem de espírito prático, de caráter prático. Filipe não é visto no Evangelho como um grande teórico, mas como alguém que considera as implicações imediatas das coisas que ouve, então ele age a partir delas. É um homem de ação, Filipe. E nessa passagem não é nada diferente, como nós vamos ver. Leamos então o Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 a 46. E se por acaso eu engolir um mosquito, porque aqui tem bastante hoje, não estranhem, ok? Valeu, Tiago. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 a 46. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: tem a ver. Como nós dissemos, Filipe é apresentado por João no Evangelho como um homem de caráter pragmático, prático. Nós classificaríamos Filipe como um empreendedor nato. Bom que você está aqui hoje. Um empreendedor nato, um homem do fazer, um homem de ação. Quando Jesus ordena que os seus discípulos deem de comer à multidão, é Filipe que vai perguntar, o interessado em saber como é que eles iriam fazer isso. Quando alguns gregos decidem ou querem ver Jesus, querem conhecer Jesus, é Filipe quem toma a iniciativa de ir até André, e juntos eles levam os gregos até o Mestre. Na última ceia, quando Jesus diz que conhecer a Jesus é conhecer, que conhecer a Ele, Jesus, é conhecer o Pai, é Filipe quem pede, até um pouco tolamente, que Jesus lhes mostre o Pai e que isso seria absolutamente suficiente. Um homem de caráter muito prático. Esse é o contexto do chamado dos primeiros discípulos. Esse contexto que nós estamos vendo é o contexto dos primeiros discípulos de Jesus, do chamado deles. Nós já vimos aqui, falamos a respeito de João e de André, que eram discípulos de João Batista. Nós falamos também de Simão, Pedro, que era o irmão de André. Mas no caso de Filipe, há uma diferença, porque é a primeira vez que Jesus diz a alguém aqui, pelo menos registro do Evangelho, é a primeira vez que Jesus diz a alguém: siga-me, siga-me. Não é a última vez. Ele vai fazer isso, por exemplo, com Mateus. Mas essa é a primeira vez que Jesus chega para alguém e diz: você, siga-me. E é com base nessa convocação de Jesus a Filipe para segui-lo que hoje nós aprenderemos que, Guilherme, um discípulo é alguém com um chamado. Um discípulo é alguém com um chamado. Nós vamos falar da iniciativa do chamado, vamos falar da natureza do chamado, vamos falar da finalidade do chamado. A iniciativa, a natureza, a finalidade do chamado. Vamos primeiro entender qual seja a iniciativa, quem é que toma a frente do chamado. Como nós dissemos aqui, é a primeira vez que Jesus chama alguém de maneira expressa para segui-lo. É a primeira vez que Jesus faz isso. Primeiro, Jesus encontra Filipe. Esse não é um encontro eventual como aqueles que a gente tem na rua e a gente tromba com alguém que fazia tempo que nós não víamos. O verbo grego usado aqui para encontrar é eurisco, que é um verbo que aponta para um encontro depois de uma busca minuciosa, de uma busca cuidadosa, de uma procura. Jesus, então, procura Filipe deliberadamente. Não é um encontro eventual. E ele encontra Filipe. E ao encontrar Filipe, é Jesus quem chama Filipe a segui-lo. Seja no português, seja no grego, esse imperativo, segue-me,
tem uma força muito maior do que um simples convite. Por que é importante a gente entender isso, meus irmãos? Porque é importante que eu e você entendamos isso, nós que somos discípulos também de Jesus. Para nós entendermos que a iniciativa do chamado é do Senhor. A iniciativa do chamado é do Senhor. A Bíblia afirma que o ser humano, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem um valor absolutamente incalculável. Só que o pecado, ele distorceu essa imagem, ele corrompeu o ser humano de uma tal maneira que a nossa condição é descrita pela Escritura, pela Bíblia como um todo, em termos bem poucos lisonjeiros. Nós somos chamados de cegos, mortos, indispostos a todo bem, rebeldes, insubordinados e inimigos de Deus. São esses os termos que a Bíblia usa para descrever o ser humano no seu estado natural. Eu e você certamente temos muitas incoerências na nossa vida. Muitas incoerências. Mas, certamente, o homem natural não é incoerente com a sua natureza. O homem natural não apenas traz o pecado em si como uma marca de nascença, como essa raiz corrompida do ser humano dá origem a toda uma sorte de males. Daí que o homem é incapaz, preste bem atenção nisso, o homem é incapaz de chegar a Deus por si só. Alguns de vocês podem aqui objetar, mas então de onde vem o impulso religioso? Por que algumas pessoas têm um caráter mais religioso se o homem não pode se chegar a Deus? Ou então, e as nossas boas obras? Se o homem é tão depravado assim, de onde vem que mesmo pessoas más fazem coisas boas? Quanto ao impulso religioso, meus irmãos, o homem foi criado como um ser adorador. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso é que eu e você tentamos nos apegar a algo que possa ser servido, a algo que possa ser adorado. O problema é que o objeto da nossa adoração não é o Deus verdadeiro, mas é um ídolo. Um ídolo criado à nossa imagem e semelhança, tão limitado, tão fraco como nós mesmos. Por isso é importante dizer, não adianta simplesmente você afirmar que você tem fé em algo. Fé na fé. Fé pelo sim, pelo não, como diria Gilberto Gil. A fé precisa estar no Deus que se revela. Se a sua fé não estiver no Deus que se revela, a sua fé será apenas uma ilusão. E quanto às boas obras? Não é um sinal de que o homem tem alguma coisa boa em si mesmo? Essa é uma conclusão equivocada. O que acontece é que Deus derrama sobre todos nós a sua graça comum. E essa sua graça comum é o que restringe o mal do ser humano, a maldade do ser humano. Não fosse Deus colocar em nós freios, como nós fazemos com um cavalo domado, e nós, como raça humana, já teríamos nos destruído há muito tempo. E aqui está a razão porque Deus precisa chamar, porque a iniciativa do chamado precisa ser de Deus. É Deus quem se aproxima do homem para resgatá-lo. Foi assim com Adão, quando Adão se escondia entre as árvores do jardim depois de haver pecado. É Deus quem se aproxima de Davi quando Davi pecou com Batseba e ardilosamente ele tentou esconder o seu erro de todos em redor. Ele só não podia esconder de Deus, e Deus se achega a ele por meio do profeta Natã. Deus fez isso com Israel ao longo de toda a sua história, enviando os seus profetas, chamando o povo ao arrependimento, como nós vimos hoje na devocional da Escola Bíblica, falando a respeito de Amós. Deus chamando o povo, mas eles não quiseram ouvir. Mas ainda assim, Deus vai em busca do seu povo. Contudo, meus irmãos, essa aproximação de Deus, do homem caído, nunca se deu de maneira mais clara, mais nítida, como ela aconteceu em Jesus. Jesus é Deus em missão. Jesus é Deus em missão. Ele é a segunda pessoa da Trindade, que se esvazia e assume forma de servo com uma missão clara. E a missão clara do Senhor Jesus é a que está no Evangelho de Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido.
Jesus procura Filipe e o encontra, porque Filipe jamais iria procurar e encontrar Jesus, a menos que esse o chamasse. E esse é um mistério santo da graça, que eu e você, sejamos alvo de uma busca incondicional, incansável do Senhor. E essa busca incondicional, incansável do Senhor, é o que leva a mim e a você a também buscá-lo. O chamado é igualmente obra da graça. É uma iniciativa de Jesus. Não é que Filipe entendeu aqui no nosso texto que Jesus é a melhor opção entre muitas e ele possa agora enveredar pelo caminho de Cristo. Olha, eu entendi que Jesus é legal, então eu vou atrás desse homem. Não é assim que as coisas acontecem. Seguir Jesus, meus amados, não é apenas obra de um mero convencimento intelectual, mas é uma obra do Espírito Santo que em nós, para que nós o sigamos. 2 textos importantes para nós nesse texto. Primeiro, em Atos 16, Paulo chega a Filipos e ele vai a um lugar conhecido de oração à beira de um rio. E nesse lugar de oração está uma mulher muito rica da cidade de Tiatira, chamada Lídia. E a respeito de Lídia, nós lemos em Atos dos Apóstolos, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Note o grifo. É o Senhor que abre o coração de Lídia para que ela creia. Muitos ouviram a mensagem. Talvez pessoas até mais instruídas na palavra do que ela, mas é esta mulher, Lídia, que o Senhor quer encontrar naquele dia, naquela hora, e é isso que acontece. Outro texto, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 6, é o texto clássico da doutrina da vocação, daquilo que nós chamamos da doutrina do chamado irresistível. Todo aquele que o Pai me dá, diz Jesus, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Presta atenção aí, Paulo, porque você tem um sermão pronto aqui, tá? Esse verso daria um sermão completo, mas em resumo, todo aquele, sem nenhuma exceção, que o Pai me dá, segundo a sua eleição eterna e incondicional, esse virá a mim, com certeza, sem hesitação, sem uma resistência que possa ser eficaz. E o que vem a mim, ou seja, segundo o chamado, sem o qual ninguém pode vir a Cristo, de modo nenhum lançarei fora, vai ser recebido por Jesus e herdar a vida eterna. Porque é importante, meus irmãos, nós sabermos que a iniciativa do chamado é de Jesus. Por um lado, para que eu e você nos humilhemos, sabendo que ninguém pode vir a Cristo se não for chamado. Ninguém. Não foi você quem escolheu estar aqui. Não foi você quem escolheu fazer parte do reino, mas foi o Senhor quem chamou você. O Senhor chamou você. Por outro lado, para que nós também nos alegremos. Nós recebemos um privilégio, meus irmãos, que poucos têm. O privilégio de ouvir a voz do Senhor a nos chamar e docilmente nós passarmos a segui-lo. Nada pode haver nada pode nos mover, meus irmãos, de um modo mais decidido, mais firme, em direção a uma vida consagrada ao Senhor do que a consciência de quem nós somos. A consciência de quem nós somos e do que nós somos pela graça do Senhor, pelo privilégio que nós recebemos. Agora vamos nos deter alguns instantes em entender a natureza do chamado. Essa foi a iniciativa de Jesus. Vamos falar agora da natureza do chamado. Eu volto ao final do verso 43 aqui, para expor qual seja a natureza desse chamado. A natureza do chamado é para nós seguirmos a Jesus. Siga-me, é o que ele diz a Filipe. Essa convocação privilegiada, meus irmãos, pode ser entendida de alguns modos diversos aqui. Primeiro, eu e você seguimos a Jesus no seu exemplo. É o que Jesus quis dizer quando ele disse lá em Mateus capítulo 11, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a sua alma.
É o chamado, meus irmãos, para nós amarmos como Jesus amou. Para nós amarmos o Pai como Jesus amou. Para nós amarmos as pessoas como Jesus amou. É um chamado para que eu e você lutemos a cada dia para sermos mais e mais parecidos com Jesus, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. O chamado para seguir Jesus em seu exemplo. Segundo, nós seguimos a Jesus em sua identidade. No seu belo poema introdutório, no começo de seu evangelho, um João, cheio, com o coração dominado de adoração, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seguir a Jesus, meus irmãos, é também tomar parte na família de Deus. É para nós sermos como Jesus na sua identidade. Sermos filhos. E sendo filhos, assim como Jesus é filho, nós sermos co-herdeiros com Ele. Nós sermos tão amados pelo Pai quanto Jesus é. Olha que coisa maravilhosa isso daqui para você, querido irmão, querida irmã. Olha que coisa maravilhosa. Você é tão amado por Deus quanto Cristo é. Nós seguimos a Cristo na sua identidade. Mas nós seguimos a Cristo também no seu sofrimento. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado para seguir Jesus, como escreveu a Dietrich Bonhoeffer, é um chamado para a morte. Quando Jesus chama alguém, ele chama alguém para morrer. Alguns, é claro, vão honrar ao Senhor, vão seguir Jesus literalmente em seu sofrimento por causa da perseguição dos homens, e alguns até podem ter que oferecer a sua vida em sacrifício. Outros, porém, vão seguir Jesus em seu sofrimento crucificando o eu, negando a si mesmo. De qualquer forma, não se pode atender a esse chamado de Jesus a menos que eu e você estejamos dispostos a seguir Jesus no seu sofrimento. Seguimos Jesus em seu sofrimento. Quarto, nós seguimos Jesus em sua missão. Obviamente, Jesus realizou algo irrepetível por nós, porque Ele se ofereceu no nosso lugar. Eu e você não temos a condição de cumprir a missão como Jesus fez nesse sentido, porque nós não podemos nos oferecer uns pelos outros. Entretanto, nós podemos tomar parte da missão de buscar e salvar o perdido, por meio do nosso testemunho. Por meio do nosso testemunho. Essa continuidade na missão é evidente logo no início do livro de Atos, quando a gente lê: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Se Jesus começou a fazer e ensinar algumas coisas no Evangelho, quem é que continua? Nós, o Espírito Santo, agindo por meio da igreja proclamadora. Nós vamos voltar a esse assunto em alguns instantes, por enquanto, é bom nós entendermos algumas aplicações práticas a respeito da natureza do nosso chamado. Como é, pastor, que eu sigo a Jesus na minha família? Como é que eu posso seguir Jesus na minha família? Cumpra o papel que Deus delegou a você. É assim que você segue a Jesus na sua família. Cumpra o papel que Ele delegou a você. Homens seguem a Cristo sendo líderes servis das suas esposas, dos seus filhos, como bons provedores, guiando a sua família no temor do Senhor, assim como Jesus fez. Mulheres seguem a Cristo nutrindo relacionamentos, sustentando a autoridade dos seus maridos, não competindo com eles, assim como Jesus fez. Pais ensinam os seus filhos com paciência e graça, como Jesus fez. Os filhos submetem-se aos seus pais, como Cristo era submisso tanto aos seus pais terrenos, quanto ao seu Pai que está nos céus, como Jesus fez. É assim que eu sigo a Jesus na minha família. Como é que eu sigo Jesus na minha profissão?
Os que se encontram em posição de autoridade são líderes, são chefes, são supervisores, são gerentes, seguem a Cristo com gentileza, com generosidade, buscando o bem dos seus liderados, não o seu próprio. Como Jesus, que são empregados, que são funcionários. Esses servem de todo o coração como Cristo serviu a Deus e aos homens. Tanto em casa quanto no trabalho, eu e você seguimos a Jesus imitando-o. Uma vez que nós estamos unidos a Cristo e que nós partilhamos da sua identidade, nós jamais devemos duvidar da nossa posição diante de Deus. Essa é outra aplicação desse chamado para seguir, da natureza do chamado. Não duvide da sua posição diante de Deus. Por um lado, nós confiamos na sua graça incondicional, que jamais retira de nós a condição de filhos. Mas, por outro lado, a nossa identidade nos leva a nos portar como filhos, em gratidão pela benignidade, pela justiça com que o Senhor nos tratou. Já seguir a Cristo no seu sofrimento, meus irmãos, significa uma disposição constante de não ter a nossa vida por preciosa quando se trata de cumprir a vontade do Senhor. Quer nós vivamos, quer nós morramos, nós somos do Senhor. E isso faz toda a diferença em manter a firmeza diante dos adversários de Cristo. Isso faz toda a diferença quando nós falamos de negar a nós mesmos, de nós negarmos a nossa própria satisfação, se a nossa satisfação implica em não cumprir o nosso chamado. Quer morramos, quer vivamos, nós somos dele. Por fim, seguir Jesus em missão significa também amá-lo a tal ponto que nós queremos ver outras pessoas também o amando e seguindo. E sobre isso o nosso último ponto de hoje. Assim, como aconteceu também com André, Filipe tem uma reação imediata ao receber o seu chamado por Jesus. Imediata. Dado o caráter prático, como nós já destacamos aqui, desse futuro apóstolo de Filipe, não é difícil a gente entender porque ele parte de imediato para encontrar outros, para buscar encontrar outros, da mesma maneira como Jesus fez com ele. Filipe está nessa passagem reproduzindo com Natanael exatamente o que Jesus fez com ele. Ora, nós sabemos que a justificação, meus irmãos, é um ato único da graça de Deus. Quando Deus nos chama a segui-lo e nós somos unidos a Cristo pelo nosso novo nascimento, Deus considera a mim e a você livres de todas as nossas culpas, de todas as acusações que pesavam contra nós. Sejam elas passadas, sejam elas presentes, sejam elas futuras, nós estamos livres de toda acusação. Não há, como Paulo vai dizer, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se é assim, então nós podemos entender que cada crente, eu e você, já é um cidadão dos céus. Eu e você estamos prontos para entrar no descanso do Senhor mediante a fé. Nós estamos prontos aos olhos de Deus. Quem está em Cristo não teme a morte, porque sabe que do outro lado do véu, do outro lado do rio da morte, vai encontrar a face benigna do Senhor. Quem está em Cristo não teme a volta do Senhor, porque sabe que vai estar com Ele e com outros quando Ele nos chamar para a sua glória. Nós sabemos, nós estamos prontos. Essa certeza que nós temos e podemos ter não vem dos nossos méritos, mesmo porque nós não temos, mas vem do que Jesus fez por nós. Essa é a nossa certeza. Se é assim, se nós já estamos prontos, por que é que nós estamos aqui? Por que é que eu e você ainda estamos aqui nesse mundo? Se nós já estamos prontos. Será que Deus se agrada em prolongar os nossos sofrimentos por algum tipo de prazer sádico? É claro que não. Eu me lembro, há muito tempo atrás, há muito tempo, numa galáxia muito distante, que eu passava algumas noites jogando um joguinho The Sims, chamado The Sims. E um dos prazeres maldosos do The Sims, se você joga, você se lembra disso, era você construir uma parede e fechar o seu personagem. E ele ficava lá, né? Porque ele não conseguia sair. E ele ficava lá até ele morrer de fome. Será que Deus tem o mesmo prazer em nos reter aqui?
É claro que não. Se a igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, ainda está neste mundo, é porque existe uma razão. E essa razão está descrita lá no final do Evangelho de Lucas. Assim está escrito, Jesus falando que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Para isso que nós estamos aqui. A nossa comissão é nós sermos testemunhas de Jesus. É chamar outros a seguir Jesus exatamente como Filipe fez. Filipe, nesse texto, descobre que Jesus é a resposta que o povo sempre esperou. Aquele profeta que nós lemos na liturgia. Aquele de quem os profetas falavam quando anunciavam o Messias. Filipe descobre isto. Em Jesus a esperança de Israel. Do mesmo modo, eu e você estamos no meio de pessoas sem esperança. Gente que tateia no escuro em busca de alguma coisa que elas possam se apegar. Em busca de algo que satisfaça as suas almas, os seus corações, de uma maneira que os ídolos desse mundo não podem. Nós estávamos também entre essas pessoas, nós éramos como elas, mas Jesus nos buscou. Jesus buscou você. Jesus encontrou você. Jesus chamou você para segui-lo. A mesma esperança, a mesma verdade que nos move como igreja agora, pode ser a resposta e a esperança dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos entes queridos. É a mesma esperança que nos move, que pode movê-los também. Perceba, meus irmãos, há na resposta missionária de Filipe aqui nesse texto todo um contexto de familiaridade. É bem possível que o primeiro contato de Filipe com alguma forma de evangelho tenha vindo através dos seus conterrâneos, dos seus conhecidos, Simão e André. Por isso o texto registra que eles eram da mesma cidade de Betsaida. Quando Filipe recebe o seu chamado, ele vai chamar Natanael. E pelo contexto do texto, não parece que Natanael era exatamente um desconhecido para Filipe. Ele vai chamar Natanael. Esses fatos estabelecem para mim e para você um princípio muito importante quando nós falamos de testemunho. Missão é algo que a gente faz primeiramente em casa, com os próximos, com as pessoas que estão ao nosso redor. A maior parte de levar do trabalho de levar o evangelho adiante não é levado por grandes evangelistas. A maior parte do trabalho de levar o evangelho é feito por pessoas anônimas. É trabalho de formiguinha, é boca a boca. É bem provável que a maioria dos que estão aqui hoje, ou dos que estão nos assistindo em casa, tenham chegado até Jesus por causa de um convite exatamente como o de Filipe. Um vizinho, um amigo, um parente que certa vez afirmou: eu achei o Messias, e que nos convida também a conhecê-lo. A maioria de nós deve ter chegado até Jesus dessa forma. Eu fui assim. Eu fui alcançado aos 12 anos de idade pelo convite de uma vizinha, dona Helenir Emerick, que me convidou para um acampamento de crianças, ainda da Igreja Presbiteriana do Centenário. Ali eu ouvi um desafio a que eu cresce, eu depositasse a minha fé em Jesus, por uma mulher a quem eu considero a minha mãe espiritual, dona Solange Lopes. Ainda que eu não tenha muito mais contato com elas estão distantes hoje de mim, eu sou eternamente devedor a essas duas mulheres de Deus que me apresentaram pela primeira vez o Evangelho da Graça. Eu tive o privilégio de uma vez encontrar Dona Solange e falar: olha, tia Solange, olha o que a tua palavra fez. Chegou um pastor aqui, por tua causa. A familiaridade, meus irmãos, é um campo difícil, admitamos, porque as pessoas nos conhecem, né? Quando você vai falar de Jesus, as pessoas conhecem você. A familiaridade é um negócio difícil, mas também porque elas nos conhecem é que o testemunho do Evangelho se torna uma verdade muito mais próxima, muito mais crível para elas, porque elas estão ouvindo de alguém que elas confiam. Eu proponho a você um desafio não muito original aqui hoje. Faz uma lista. Faz uma lista. Pode ser na sua cabeça.
Pode ser num pedaço de papel que você tem aí, na sua Bíblia, no seu caderninho, né, que você traz para a igreja. Todos vocês trazem o caderninho, graças a Deus. Faz uma lista aí de 5 pessoas próximas que você gostaria de alcançar com a verdade do Evangelho. Coloque-se em oração por elas. Peça a Deus, me dá a oportunidade, Senhor, de falar com essa pessoa. E acredite, as oportunidades virão. A questão aqui é, você está disposto a cumprir o seu chamado? A ser fiel ao seu chamado? E o que é que você vai falar quando o momento chegar? O que você vai falar para essa pessoa quando vier a oportunidade? O que você vai falar? Pastor, o que eu falo? Veja o verso 46. Diante da resistência de Natanael, que nesse caso é movido por um preconceito histórico, e nós vamos voltar a Natanael na semana que vem, Filipe não fica indignado. Filipe não exercita toda a sua apologética. Ele não faz um discurso em favor da fé. O que é que Filipe disse para Natanael? Você pode ler aí, no verso 46? Venha ver. Vem ver. Vem você mesmo conferir. Venha e veja. Convide as pessoas a verem por si mesmas, a darem uma chance. Não para Jesus. Jesus não precisa da chance das pessoas, mas uma chance a elas mesmas, de verem e conferir aquilo que você encontrou, aquele que você encontrou. Não é Filipe quem convence Natanael, é o próprio Senhor quem vai convencê-lo depois. Afinal, não é do Senhor a iniciativa do chamado? Como Filipe, eu e você somos chamados para chamar outros a conhecerem e a amarem o mesmo Jesus que eu e você conhecemos e amamos. Bom, Filipe levou adiante o seu chamado até o fim. Segundo a tradição cristã mais antiga, Filipe se estabeleceu em Hierápolis, na Frígia, uma região que hoje fica na Turquia moderna. Por conta do testemunho, Filipe teria sido morto por apedrejamento. Uma evidência de que, se esse relato for verdadeiro, e, sinceramente, não creio que há motivo de nós duvidarmos das fontes mais antigas que relatam a morte de Filipe, se esse relato realmente é verdadeiro, é uma evidência de que aquele impulso inicial de chamar pessoas a virem e ver jamais se esgotou. Jamais se esgotou na vida desse homem. Vem e veja. Essa era a mensagem de Filipe. Vem e veja. Meus irmãos, que esse mesmo ímpeto nos mova, de, tendo a consciência do nosso chamado, chamarmos a outros, seja o ímpeto que também nos mova, porque para isso eu e você fomos chamados. Pai bendito, nós queremos orar primeiro agradecendo, porque perdidos onde nós estávamos, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos buscou, e ao nos achar, o Senhor nos deu uma nova vida, Senhor. O Senhor nos fez de novo. E o Senhor nos chamou a te seguir, a seguir os teus passos, Senhor, no teu exemplo, no teu sofrimento, na tua missão, na tua identidade. Muito obrigado, Senhor, por isso. E pelo privilégio também de tomarmos parte nesta obra santa, nós também te agradecemos. Confessamos, Senhor, que tantas vezes nós somos negligentes para com o nosso chamado, mais preocupados com o nosso dia a dia, a nossa correria, com os nossos desejos e nossas cobiças, com as nossas prioridades, intimidados, Senhor, pela maldade dos homens, temerosos. Mas, Pai, nós confessamos nessa noite à luz do exemplo de Filipe. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa-nos, e move-nos, aquece-nos, Senhor, o coração, para que nós possamos também chamar a outros. Que essa seja a oportunidade de um novo compromisso contigo, de sermos fiéis ao nosso chamado e honrarmos a Ti, Senhor, através do nosso testemunho. Ajuda-nos, Senhor, é a oração que te fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e louvarmos mais uma vez ao Filho de Deus,
aquele que nos encontrou, nos chamou e nos deu uma missão a seguir.